Lembrando que nós somos despenseiros da cidade que Deus nos colocou, amém? E vamos começar então no primeiro ponto, próximo slide, por favor. O primeiro ponto da aula propriamente dita, que é o que seria a transformação das nossas cidades. Se você pudesse dizer qual é o sonho que você tem, ou como você consegue medir se a tua cidade está sendo cristianizada ou evangelizada ou caminhando com Jesus, como isso seria? Porque um grande problema que nós temos no Brasil é que nós temos um número expressivo de cristãos, mas me choca ver o jornal. Quando você vê lá no IBGE que você tem um número gigantesco de pessoas que são cristãs, mas um número gigantesco de pessoas que apoia isso ou aquilo ou aquele outro, ou que o crime continua estourando, você vai, suborno policial continua estourando, ou tentativa de suborno continua estourando. Você fala, Jesus, como é que pode? Uma nação onde nós temos altos níveis de pessoas que se dizem cristãs, mas é uma nação que continua tendo um dos piores níveis de prostituição no mundo, prostituição infantil no mundo. Não bate uma coisa com a outra, não bate. Então, quando nós pensamos assim, como podemos medir ou como nós podemos dizer o que seria uma cidade transformada pelo poder de Deus? Você já parou para pensar? Porque senão nós estamos igual aquela história do rapaz que entrou no táxi, jogou $100 para o motorista e falou assim, dirige o mais rápido que você puder, vamos ganhar, vamos avançar. E daí depois de 10 minutos o cara falou, mas para onde você está indo? O motorista do táxi falou, ué, você não me falou para onde, só mandou eu correr, eu estou correndo. Muitas vezes a igreja dá desse jeito. Nós vamos transformar essa cidade. Tá, transformar no quê? Não, pastor, essa parte ninguém ensinou ainda, mas vamos lá. É bonito gritar, multidão, é bonito gritar, nós vamos transformar, vamos ganhar. Mas no quê? Qual é a sua expectativa? No final do ano, o que é que a tua igreja, o que é que você pensa em alcançar na tua rua? Ah, pastor, então, que o povo seja crente, para continuar com o Brasil do jeito que está, cheio de crente que não muda nada, para continuar como pessoas que falam que são cristãs, mas continuam apoiando corrupção, continuam apoiando isso, igual no país da onde eu estou agora, o país onde fizeram há 10 anos atrás um referendo, e 70% da população apoiou tirar qualquer forma de ensino religioso de todas as instituições governamentais, toda a presença cristã em qualquer forma de ensino, 70% da população aprovou. Cara, por quê? Aí você ia conversar, o povo falou assim, porque às vezes os piores professores, às vezes os mais corruptos funcionários são aqueles cristãos que estão lá e não podem ser mandados embora. Fala, que vergonha. Então, nós vamos lutar para reintroduzir, por quê? Nós temos que lutar para ter gente de valor antes de lutar para reintroduzir. Porque senão acontece igual aconteceu com meu filho, que estudava numa escola de maioria muçulmana, e o professor dele, que dava aula de cristianismo, entrou porque se dizia cristão, mas na verdade era muçulmano, e ensinava técnicas budistas. Eu falei, rapaz, está feio, está horrível. Mas esse é o cristão Nutella do século 21. É aquele cristão que faz o que quer. Nós temos que buscar a transformação das nossas cidades. Sim. As portas do inferno não vão prevalecer. Sim. Mas e aí? Tem um missiologista, o nome dele é Glenn Smith. Eu tenho o livro dele e ganhei autorização para passar para quem quiser, só que está em inglês. Então, se você quiser, eu posso te dar o PDF do livro dele, posso te mandar por e-mail, é curtinho. E
esse missiologista, junto com outras pessoas, fizeram o maior estudo que já foi feito sobre cidades e missão urbana no mundo. Já faz um tempo, foi lá em 1990. E eles foram nas 100 maiores cidades do mundo e fizeram um estudo com 10 mil pessoas. Um estudo de 13 páginas. Faz as contas aí quantas páginas tiveram que ler. Agora, o que eles chegaram? Esse estudo, junto com outro cara chamado John DeGroot, chegaram a algumas ideias que eles disseram assim: é isso que nós queremos quando dizemos o que é uma cidade alcançada pelo Evangelho. É isso que nós dizemos o qual é o resultado de uma missão urbana. Porque muitas vezes eu já fui em seminário de missão urbana que eu saio cheio de gás, mas e aí, aonde nós vamos chegar? Não sei, mas vamos fazer. Não, mas peraí, você não sabe onde você vai chegar, nem o que você pretende chegar, complica. Eu não posso chegar numa pizzaria e o que você quer? Cara, volta daqui umas 5 horas que eu vou repensar toda. Não dá. Você, entendeu? Você pode passar um tempo vendo o menu, mas você tem que saber que pelo menos pizza você quer. Senão fica que nem eu tenho uma pessoa muito amiga que ia com a gente, ela chegou na Inglaterra, uma coisa que não tem na Inglaterra é suco natural. Para quem vai para a Inglaterra agora, não existe em lugar nenhum, tá? É um conceito que... E outra coisa, se você for para a Suíça, não existe limonada suíça, nem crepe suíço. É mentira, o povo mentiu para nós. Mas, tá? Aí essa pessoa, quando ela chegou lá, falou assim: ó, não tem suco natural, esquece. Do primeiro ao último restaurante que essa pessoa foi, ela chegava, o cara falava assim: quer beber o quê? Tem suco natural? E eu tinha que traduzir: não tem suco natural. Mas como não tem suco natural? Não tem, ninguém toma suco natural aqui. Não, mas como não tem? Tem que ter para mim. Não tem suco natural. Mas ele diz assim, e se você quiser entrar, o site que fala desse estudo, que fala de... É um site canadense que trata sobre essa missiologia urbana, que é bem legal, chama Christian Direction Inc. Você digita isso no Google, vai dar. Uma missão... Eu posso mandar para vocês depois, vou passar para o pastor espalha o e-mail para vocês, com todas essas coisas. Lá tem tudo que foi falado, dos 100 cidades, o que cada uma falou, o que foi e tal. Mas se a gente pôr para o próximo slide, a gente vai ver quais são os 11 pontos que eles falaram. Então tá, se a gente fizer missão urbana, e se a gente alcançar esse povo, o que é que a gente quer? Primeira delas, nós queremos mais igrejas e mais igrejas trabalhando junto. Então, missão urbana, segundo os principais missiologistas do mundo hoje, resultado de missão urbana é mais igrejas. Plantação de igrejas é um resultado direto de missão urbana. Missão sem plantação de igreja, eu não estou dizendo templo, mas de comunidade, não existe. E igrejas que trabalhem juntas. Por quê? E nós vamos falar isso bastante, principalmente amanhã. O tempo de cada igreja fazer a mesma coisa, mas na quadra diferente, acabou no mundo, tá? Isso tem que passar, em nome de Jesus. E está passando, né? E estão forçando a gente a passar. Existem leis na Índia, na China, em alguns lugares, e na Inglaterra está se passando lei, que você precisa ter uma igreja em tantos quilômetros quadrados. Como fazem com o hospital, como fazem com outras coisas. E o que eles vão fazer? Sobretaxar igrejas que tenham 3, 4 na mesma quadra, sobretaxa todo mundo. Vai sobrar uma, essa isenta. Por quê? Porque uma coisa que o mundo não tem, principalmente na Europa, é terra, casa, espaço. E às vezes você tem, igual em Londres, em 1 milha, 76 igrejas fechadas. Estou falando das fechadas. 76, eles querem acabar com tudo isso. Mas o que eles querem? Qual que é a intenção e o resultado de missão urbana? Mais igrejas e mais igrejas trabalhando juntos. Vamos plantar igrejas, mas vamos plantar igrejas que se ajudem. Por exemplo, por que toda igreja tem que ter o estudo bíblico na quarta-feira? Pastor, porque eu só confio no meu estudo bíblico. Tá, pode ser. Mas será que na Londrina inteira não tem uma outra igreja que possa fazer um estudo bíblico na quinta-feira?
Para toda a igreja não ter o estudo na quarta? Porque às vezes o irmão não pode vir na quarta, mas vai na quinta em tal lugar. Mas Deus o livre, pastor, vai que ele fica lá. Mas a gente está tentando construir o nosso reino ou o reino de Deus? Pastor, mas você não entende. Não, eu entendo, querido, mas Jesus não morreu para o meu reino, Jesus morreu para o reino dele. E é tempo da gente trabalhar com outras igrejas. Uma das coisas que eu mais faço, e Deus tem levado a gente para um monte de lugar, e tem viajado muito, e a gente acabou de montar é como se fosse uma agência missionária que não trabalha com missionário, mas trabalha com plantação de igreja e com missionários que já foram, só para ajudar, equipar, liderar. A gente tá fazendo, e a coisa que a gente mais recebe pedido é assim: nós não temos a menor ideia de como fazer isso e ninguém ajuda a gente. E meu coração quebra. Meu coração se entristece de tal modo. Tem uma igreja em Oldham, onde eu morava, recebi uma mensagem hoje. Ele falou assim: pastor, pelo amor de Deus, você pode me ajudar nisso? A instituição chama Connect Mission que a gente está fazendo, pode me ajudar nisso? Eu falei: cara, você tem 10 igrejas em 2 quadras que você andar. Ele falou: eu pedi ajuda, nenhum dos 10 quer me ajudar. Eu falei: cara, espera eu chegar, dia 9 eu estou aí, dia 10 a gente senta, dia 10 eu já tenho uma reunião para ajudar. Agora, isso é missão, gente. A nossa missão não é só ganhar o bloco inteiro para Jesus, mas se tem uma igreja que você sabe que é saudável, perto, que está passando por necessidade, abençoa, ora, investe. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se ajudar. A gente estava lá na Inglaterra, tinha uma igreja lá no sul que estava precisando de material. Eu e minha esposa, a gente pegou, encheu uma carta, mandamos. Passou, mas os caras não são nem metodistas, custou dinheiro, custou. Mas a gente quer glorificar o nome de quem? Missão urbana não é a missão urbana da igreja de Londrina, ou missão urbana da igreja tal, é a missão urbana que leva o nome do Senhor. Então talvez daria muito menos trabalho e muito mais fruto para glorificar o nome de Jesus, se eu fizesse a minha parte e ajudasse o irmão a fazer a parte dele. Mas deixa ele fazer. Uma coisa que eu falo muito na minha igreja, nós vamos falar muito amanhã, é: nós não reproduzimos trabalho. Tem uma igreja a 50 metros da nossa igreja que tem o trabalho mais fantástico do mundo durante a semana com crianças e mães. Vem mãe e criança e eles servem coisa. Nós não fazemos esse trabalho. Pastor, mas é moda, todo mundo faz. Que bom que eles façam, nós não vamos fazer. O que eu posso fazer? Mandar dinheiro para essa igreja, contratar mais gente, continuar fazendo o que eles estão fazendo de excelência. Mandar recurso, mandar gente da minha igreja lá ajudar e mandar gente para lá assistir. Isso é reino. Isso é reino. Tá? Então guarda isso. Missão urbana é plantação e trabalhar junto. Outra coisa são cristãos procurando reconciliação e justiça. É isso que nós esperamos. Reconciliação do povo com Deus, Deus com o povo. Nós temos o ministério da reconciliação. Missão urbana gera convertidos. E tem como avaliar, sim. Né? A palavra que talvez o inglês mais tenha medo é avaliação. Você fala: vamos checar esse trabalho, como é que está? Ninguém pode avaliar. Não, pode, lógico que pode. Tem que poder. Porque um outro problema da igreja cristã é que muitas vezes a gente faz a mesma coisa por 10 anos, não dá fruto, continua não dando fruto, e a gente continua, e às vezes Deus está falando de várias maneiras: meu filho, minha filha, vamos fazer outra coisa? Vamos fazer outra coisa. Às vezes a gente tem muita dificuldade de entender que para certas coisas existe tempo. Mas Deus falou sim, mas Deus falou: Abraão, vai para cá, agora você vai para lá. Povo de Israel, vou mandar a minha nuvem. A nuvem não ficou parada há 40 anos no deserto, eles ficaram andando. Vou para cá, agora nós vamos para lá, agora nós vamos. Paulo, prega nessa cidade, agora eu vou para a próxima. Gente, o ministério é vivo. Agora tem gente que parece que nasceu com cola super bonder no pé naquele ministério e não vai. Não vai. Nem toda coisa funciona em todo lugar do mesmo jeito.
Eu sou fã de carteirinha, gente, de vocês aqui em Londrina. E eu falo para onde eu vou, para mim é a igreja mais missionária que tem. Falar de missão aqui é um tiro no pé, porque vocês são melhor que eu em tudo que eu vou falar aqui. Agora, e eu copio um monte de coisa da igreja de Londrina, vou contar esse segredo para vocês. Inclusive Meia Hora com Jesus. Em todas as igrejas que eu passei, eu implantei o Meia Hora com Jesus, menos na Connect. Por quê? Porque não ia funcionar. Pastor, mas como não ia funcionar? O povo que a gente trabalha, o povo em volta, não funciona. Mas pastor, não funciona, querido, pode orar. Tem coisa que você tem que ter intimidade com Deus para saber. Funciona em todo lugar. Eu sou fã de carteirinha, para todo mundo que eu converso, que é uma ideia nova. Você já viu Meia Hora com Jesus? Cara, é fantástico. Mas na Connect, quando eu olhei, a gente orou, a gente discerniu, fala, aqui não vai dar. Então vamos fazer algo diferente, outra coisa, vamos. Vai ser terça-feira, 10 da manhã. E funciona. Você vai, cara, que loucura. É por isso mesmo, Deus faz o que quer, do jeito que quer. O Ministério da Reconciliação acontece diferente em cada lugar. Não dá para ser Ctrl+C, Ctrl+V. Missão não funciona assim. Esse tempo do eu vou num seminário, aí eu escuto o pastor tal falando, eu copio tudo, vou lá e faço na minha igreja. Não existe isso, gente. A gente pode se inspirar, mas não copiar 100%, não dá. Então, procurando reconciliação e procurando justiça. Justiça não só para mim, mas para todos. Justiça social, justiça com o povo de Deus, justiça para quem ainda não é povo de Deus. Um evangelho que não traz paz e justiça não é evangelho. Essa coisa que eu vejo às vezes em algumas igrejas, eu quero a lei para o meu lado, mas se a pessoa não é crente, que enfrente mesmo qualquer problema. Gente, isso não é o que Jesus fez. Tem gente que precisa se converter de novo. Esses dias, nem queria entrar nessa, mas esses dias eu vi algumas pessoas comentando, e não foi aqui, estava em outro lugar, de uma matéria que saiu que alguns homossexuais apanharam até quase morrer na Índia, e uma pessoa falou assim, mas tem que se converter ou senão tem que apanhar mesmo. Eu falei, cara, misericórdia, cara, porque o meu pecado é diferente do outro, o outro apanha e eu quero misericórdia. Isso não é ser crente, isso não é conhecer Jesus. Eu não quero apanhar porque eu como demais, que também é pecado. Eu sei que você não percebeu isso desde que eu cheguei, mas às vezes eu tenho esse pecado. Agora, porque o meu pecado é diferente do irmão, você apanha e me dá mais uma coxinha, isso não existe. Justiça é justiça, para mim e para os outros. Consequência de missão urbana é a justiça de Deus para todos, com todos e no meio de todos. É isso. E se o povo que peca nunca se converter? Cara, eu vou pecar até morrer. Pretendo diminuir, mas vou pecar. Quer dizer que está tudo ok? Não estou dizendo isso. Mas a gente vai falar de Jesus e vai lutar para que eles sejam abençoados. E vai lutar por justiça. Porque é a manifestação do amor de Deus. Para todos. Amém? Terceira coisa. Líderes trabalhando juntos para viver o Evangelho. Viver o Evangelho. Quando foi a última vez que você viu uma igreja na porta do hospital orando com cada doente antes que entrasse? E a Bíblia é repleta de exemplos de gente orando por doente. Quando foi a última vez que a gente viu os crentes irem lá no meio de um funeral orar pela família? Quando foi a última vez que você escutou, e eu sei que essa igreja é boa nisso, mas é até complicado falar, mas que alguém estava passando por necessidade e o povo chegou lá com todos os bens para ajudar? Quando foi? Às vezes a gente quer viver um evangelho no domingo à noite, onde a gente quer fogo puro, aí na segunda-feira eu vou para meus afazeres e eu esqueço do resto. Agora que legal seria líderes trabalhando juntos, crentes trabalhando juntos, pessoas trabalhando juntos. Para quê? Para que o evangelho seja realidade. Seja realidade. Tivesse pessoas orando em pontos específicos. Um projeto muito legal que eu achei que a Batista da Lagoinha está fazendo. Ela alugou uma sala em cada bairro de BH e colocou um crente lá, um pastor lá, ou um crente, sei lá. E o que faz? Está lá naquele bairro para tentar ajudar quem precisar do que precisar. Os caras chegam lá e falam, não tenho água. Vou orar por você e vou tentar ligar para os caras aqui, tentar fazer ligar água na tua casa.
E tem cada história de milagre, de conversão, de igreja que está nascendo nesses lugares aí, que era só para ajudar a comunidade. Mas daí eu leio a Bíblia e falo: Jesus, você já mandou isso faz 2000 anos. E faz 2000 anos que às vezes a igreja continua falando assim: quer ajuda? Vem no domingo. Tem 3 cultos, hein? Ó, pode vir, tá tudo certo. Glória a Deus, que essa igreja é uma igreja maravilhosa, mas nós temos muito mais para fazer. Quarta coisa: busca por igualdade econômica, social, política e financeira. É isso. Enquanto o povo de Deus continuar achando que o Bolsonaro é a raiz das coisas boas e o Lula é a raiz das coisas ruins, e eu não estou falando de política, entendo o que eu estou falando, nós vamos estar lascados. Bolsonaro não é a solução do povo de Deus, é Jesus Cristo. O Lula não é o ruim, e nem o Bolsonaro o ruim, e nem o bom. O que a gente precisa é mais Jesus na nossa vida e na vida do nosso país. Agora, enquanto o povo achar que lutar por política, por igualdade financeira, é você fazer isso e não aquilo, aquilo e não aquilo, e quem é do lado de lá que queime, cara, isso não é de Deus. Quantos crentes brigaram por causa de política? Eu posso falar porque nem aqui eu moro, mas lá também brigaram. Gente da igreja lá que deixou de ser amigo no Facebook porque o outro apoiava o outro candidato. Eu falo: cara, foi Jesus que morreu na cruz, não foi o camarada A ou B. Gente comemorando porque tem gente que levou facada, e fica lá: gente, que mundo que eu tô, para! Que igreja que eu tô? Aonde os crentes param de se conversar porque o outro vota num ou vota no outro? Ah, pastor, mas é que o senhor não mora aqui. Não, mas lê o Wesley. O pai e a mãe de Wesley brigavam porque a mãe de Wesley gostava do rei e o pai do Wesley não gostava. E quase se separaram por causa disso. Naquela época, não mudou muito até hoje. Para com isso, gente. Leva o povo a conhecer Jesus. Não existe um candidato sem Jesus que vai mudar a história do nosso país. Porque é Jesus que muda. Não é um candidato A ou B. Pastor, então eu não vou fazer nada. Não, vai fazer. Mas seja a luz aonde você está. Não seja igual a quem está fazendo podridão. Porque eu vi gente reclamando de uma coisa e fazendo exatamente igual. A lei não pode servir para punir o outro, mas para me ajudar. Lei é lei. Coisa é coisa. Então, vamos lá, lutar por Jesus. Quinta coisa que eles falam: crianças bem nutridas e em paz com Deus e com as famílias. Esse é o alvo de missão urbana. Crianças, queridos, que vivam, que não tenham trabalho escravo, que não sejam abusadas, que não passem por dificuldade, que não essa coisa doentia que vive na Inglaterra hoje, que meu filho, a gente, graças a Deus, conseguiu assinar lá para mudar de casa, e teve que fazer um troço especial, porque meu filho tem 17 anos, e o governo queria saber se eu não estou forçando ele a mudar de casa. Perdemos 2 semanas nesse processo, porque eu tive que provar para o governo que meu filho de 17 anos não está sendo forçado pelo pai a mudar de casa. Porque se ele estivesse sendo forçado, cancelava tudo. Que mundo que a gente está vivendo? Não é isso. Não é isso. Não é um mundo onde professores ensinam as crianças, igual ensinaram quando Samuel tinha 11 anos de idade, a professora falou: seu pai não pode entrar no seu quarto porque é o seu terreno. Ele tem que pedir licença para entrar no seu quarto, e para tocar em alguma coisa só se você pedir para ele tocar. E se for do contrário, avisa a assistente social. Eu entrei, peguei pela orelha, falei: vem cá, vou te falar uma coisa, criatura. Você é meu filho, se eles querem diferente, leve então. Não, pai, não quero. Então, por favor. Agora, hoje em dia foram tanto, não estou dizendo para ir para esse lado, o que eu estou dizendo é o seguinte: enquanto tiver criança na rua, gente, nosso coração não doer, tem algo errado com a igreja. Só isso. Enquanto a gente está vendo que lá na Nigéria, em torno de 200 crianças por semana são capturadas e viradas em militares do Boko Haram, e a gente conseguir dormir tranquilo, tem alguma coisa muito errada com a gente. Vocês sabem como é que eles fazem com as crianças para eles virarem os militares, quando eles pegam as crianças? Eles pegam as criancinhas
e faz a criança matar o pai. E depois ela fica com aquele trauma na cabeça e eles falam assim, agora é só o exército do Boko Haram para você. Você não tem mais pai, por sua culpa, agora seu pai é nós. Bem parecido com o que Nínive fazia. Cruel igual. Agora a gente está mais para Jonas ou está mais... Como é que está a nossa vida? Pastor, mas eu nem sabia, agora sabe, vamos orar? Agora, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos para essas crianças que estão sendo escravizadas, ó Pai, militarizadas, se tornando, ó Pai, crianças que vão para matar vilarejos, para causar destruição. Pai, nós repreendemos esse espírito de morte na Nigéria, mas isso também acontece aqui na nossa cidade. Nós pedimos em nome de Jesus que a nossa cidade seja liberta dessa maldição que aprisiona a criança, essa maldição que separa famílias, essa maldição de pobreza, de injustiça, essa maldição, ó Deus, que vem impedindo e cegando o povo de Deus. Nós não nos conformamos com isso. Nós pedimos, Pai, muda essa história e nos usa para isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Próxima coisa. Declínio, está errado ali o jeito que eu escrevi, desculpa, declínio no número de suicídio. Gente, o Brian, ele foi chamado de tudo essa semana, mas o Brad, ele é engenheiro de trem, e o trabalho do Brad lá na Inglaterra, ele troca e desenha freio de trem, e o negócio que faz o trem andar. Um dos trabalhos especiais que o Brad faz é, quando tem suicídio, ele tem que entrar debaixo do trem e verificar se não tem nenhum resto, e aplicar um produto para limpar o trem, porque se alguém vê um pedaço, dá processo e todo aquele negócio. Aí quando o Brad chegou na igreja, e logicamente tem marcas disso, eu falei, mas Brad, isso é raro acontecer, né? Ele falou assim, a média em Manchester são 6 por semana, só no trem, 6 suicídios por semana, só em Manchester. A gente tem que orar por ele, porque ele está lá de baixo juntando pedaços. Agora 6 só nisso. Eu estava fazendo uma pesquisa, porque é uma área que o Senhor tem me incomodado muito, é a área de suicídio. O Senhor tem me incomodado muito. Eu não aceito esse espírito de suicídio que o povo acha que é normal. Agora eles não falam mais suicídio na Inglaterra, eles falam que a pessoa como é que fala, Dani? Morreu, a pessoa não se matou, ela morreu por alguma coisa própria. Mas é assim, procura, eles não falam mais que tal pessoa se suicidou, eles falam que a pessoa morreu de uma morte não natural, um negócio assim, que fica melhor, né? Acalma os nossos ânimos. Ninguém, não fica tão ruim falar que a pessoa morreu de morte não natural. O que isso pode ser? Pode não ser nada. Então, agora 7 mil pessoas se matam por ano na Inglaterra. 7 mil. Tem noção do que é isso, gente? Parte meu coração. Porque quando eu tive depressão profunda, eu pensei várias vezes em me suicidar. Graças a Deus eu tinha uma esposa que, nos momentos que o inimigo sentou na minha cabeça, ela estava do meu lado, e a gente passou por esse período, né, de suicídio. Agora, quanta gente não tem uma esposa como eu tive e acaba se suicidando? Porque existe doença, depressão é doença, tem transtornos que te levam a isso. Agora 7 mil pessoas se matando por ano, e a igreja parando, e a igreja... Quando foi a última vez nós fizemos uma reunião de oração para orar para que essa coisa acabe? Uma campanha de conscientização, gente. Eu falo direto da minha igreja, uso banner, camiseta, tudo. Então assim, sou pastor e tomo antidepressivo. E muita gente olha e fala assim, nossa, eu nunca vi um troço desse. Eu falo, o quê? Que cristão também não toma antidepressivo? Eu falei, toma. Vai no psicólogo, minha esposa é psicóloga. Amém? Só você para casar comigo, né, amor? Pastor Flávio é psicólogo. Olha que bênção. Agora tem muito crente que ainda... Não, eu sou crente, crente não faz... Mas paga muito de ser bobo, gente.
Se tem alguma coisa, procura seu pastor, mas procura ajuda. Se fosse um problema no coração, não ia tomar remédio? E por que depressão não vai tomar? Se fosse um zunido no ouvido, não ia tomar remédio? Por que depressão não vai tomar? Ou qualquer outra coisa? Vai, seja diagnosticado. Agora, é a hora da igreja acordar. Eu não tenho ideia de quantos suicídios acontecem no Brasil. Na Inglaterra, esse número são só de pessoas que morreram na hora. Não fala pessoas que foram para o hospital e morreram alguns dias depois como decorrência. 7.000 foram encontrados mortos. E eu, em nome de Jesus, nós vamos começar ou uma ONG, alguma coisa contra isso, porque precisa. Quadras que cercam essa igreja. Existe um número de suicídio muito grande nas 3 ou 4 quadras que cercam essa igreja aqui. Tem um estudo feito por uma igreja da cidade que mostra que há um espírito de morte por suicídio, né? Que em volta desses prédios aqui realmente são casos recorrentes. Sobe ali para se matar, né? Como chama? Tem um prédio aqui que todo mundo já sobe ali. 3 por dia, pastor. 3 por dia suicídio. Tem um amigo que trabalha na CESF em Londrina. Só que não é divulgado. 3 suicídios por dia em Londrina. Um primo meu se matou com uma corda no pescoço em Rolândia. Meu primo se suicidou também. Gente, eles dizem que não é para você usar a palavra cometer o suicídio mais, porque isso implica em um pecado ou um crime. Então o que eles estão sugerindo é que você não fala que a pessoa cometeu um crime ou um pecado, mas que ele resolveu acabar com a vida dele, ou que ele foi a vítima do suicídio. Essa é a ideia que eles estão querendo passar. Misericórdia. Na época eu não sabia da situação, mas é porque você fala, oração. Ó, meu primo, ele passou na faculdade, ganhou um carro, no mesmo dia se suicidou. Por quê? Porque não é, só se mata quem passou por uma... Não, gente. Agora, está acontecendo em volta da igreja. 3 pessoas morrendo por dia. Vamos fazer algo a respeito? Oi? Em nome de Jesus. Olha, eu sei do exemplo de Ribeirão Preto. Tinham 40 suicídios numa determinado lugar lá. Tiveram 40 suicídios em 10 dias. A Ordem de Pastores de Ribeirão Preto jejuou e orou por 21 dias. Adivinha quantos suicídios aconteceram naqueles 21 dias? Nenhum. Pararam de orar e jejuar, voltou ao normal. Agora, a gente acredita, não é verdade, que se a igreja jejuar e orar, se humilhar, se arrepender dos seus pecados, o Senhor vai ouvir e sarar a terra. A gente não acredita que isso vai acontecer? A gente só não faz. Está que nem eu em regime, eu sei tudo que tem para fazer, eu só não faz. Agora, missão urbana, queridos, é olhar e falar assim: como resultado da presença da Igreja Metodista de Londrina nesse lugar, nós vamos fazer algo, e esses prédios aqui ao redor não vão mais ser conhecidos como celeiro de suicídio. Sei lá o que nós vamos fazer, nós vamos buscar em Deus. Se é entregar panfletos, se é fazer aqui 24 horas de oração nesse lugar, eu não sei, mas gente, a igreja nasceu, é chamada por Deus para isso. Eu sonho com o dia que vai entrar gente gritando para aquela porta e falar assim: eu ia me matar, mas vim aqui. Domingo passado, estava pregando num lugar, e eu não, vocês já viram eu pregar, eu não faço nada assim, muito diferente, eu já sou diferente, mas não faço nada muito diferente. Mas eu estava pregando, terminei de pregar, pastor, orei, amém, glória a Deus, saí. A hora que eu dei um passo, eu voltei, e Deus gritou, falou assim: faz alguma coisa. Eu falei, gente, Deus está falando no meu coração aqui, tem uma pessoa que está pensando em se matar. Domingo. Falei, o Espírito de vida vai encher você e vem falar com um dos pastores hoje. Orei, acabou, esqueci, porque o pessoal vem conversar.
Veio uma senhorinha, gente, nunca imaginaria uma coisa dessa. A senhorinha veio, despencando de chorar, falou assim: eu sou aquela mulher. Eu peguei a arma do meu cunhado e pus. Eu ia chegar em casa e ia me matar. Eu vim para me despedir das pessoas. Eu olhei, aí eu chamei o pastor, falei: pastor. O pastor abraçou e a situação foi resolvida, está viva. Agora é tempo da igreja se despertar. O que é que a gente espera como missão urbana? Eu só espero ter mais uma igreja. Mas a gente já tem muita igreja. Quero mais. Entendo o que eu estou falando. Por mim tinha muito mais. Mas só ter mais igreja não é o suficiente. Eu quero igrejas que impactem o mundo, reduzam o número de suicídio, como isso, por exemplo. Número 7, adultos saudáveis, casamentos fortes e famílias vibrantes. Famílias vibrantes. Eu estava no avião vindo para a Inglaterra e alguém no avião, não sei se era o Brad, alguém ali na fileira do lado, estava assistindo aquele filme Casamento em Las Vegas. É um filme lá com o Ashton Kutcher e com a Cameron Diaz, que eles casam em Las Vegas por um dia, não sei o que, e eles vão em frente do juiz, e eu só vi aquele pedacinho ali, e foi muito legal, porque eu vi aquele pedacinho e lembrei disso, e o juiz fala para eles assim: vocês vêm dizer que são movimento gay que está acabando com o casamento. Quem acaba o casamento são pessoas igual vocês, que casam sem saber que querem casar, fazem vergonheiro e agora querem se separar em 2 dias. E eu lembrei daquilo. Eu falei assim: Jesus, eu quero que a minha igreja não fique lutando por outras coisas, mas que ensine as pessoas da minha igreja o que é um casamento saudável, o que são famílias fortes. Porque, gente, o mundo não precisa que a gente fique gritando o que não é. Mostra o que é. Mostra o que é. Posso passar minha vida inteira dizendo o que não é e pode não fazer efeito nenhum, mas eu quero que a nossa igreja comece a viver o que é um casamento, uma família vibrante, uma cidade para todos, que tenha recomeço, que tenha restituição, que tenha recuperação. Esse é o alvo. Diminuição da violência. Gente, não podemos nos acostumar com violência. Não podemos. A igreja é um lugar de oração e de combate a isso. A gente não pode se acovardar. Lembra o que o Wesley falava? Muita gente plagiou, mas veio dele. Está lá no diário dele. O que uma geração tolera, a próxima abraça. É exatamente o que eu vejo hoje em dia. O que uma geração tolera, a próxima abraça. O que era impensável há 50 anos atrás, hoje é normal. Só que o que é que está sendo mudado na nossa geração, que para os nossos filhos vai ser algo normal? Que tipo de violência? Que tipo de aberração? Eu quero que a minha igreja ajude a mudar isso. Diminuição no número de abuso de mulheres e crianças. E comunidades que cuidem da criação. Esse último eu mudei, falavam outras coisas em conversa com o pastor Flávio. Uma vez a gente chegou a esse termo junto, né? Então temos uma ajuda aqui para o estudo. Mas comunidades que cuidem da criação. Eu fui pregar numa igreja uma vez, e a hora que terminou o culto, do lado tinha um terreno baldio, teve tipo uma festa, e todo mundo pegou lá os pratos, copas, comidas, foram no muro e pro lado. Tá limpo! Falei: misericórdia, gente. Que mau testemunho, que vergonheira. Pastor, mas a igreja agora vai ficar falando de cuidar do meio ambiente? Não, vamos cuidar da criação. Eu gosto mais dessa palavra. Vamos cuidar do que Deus fez. Vamos dar o exemplo. Você sabe por quê? Porque você respira o ar que você ajuda a poluir. É simples assim o problema. Você vai beber a água do rio ou tomar banho, que você mesmo ajuda a poluir com um monte de outras coisas. Se a gente começar a pensar, é questão de inteligência, primeiro qualquer outra coisa. Então, que a partir de hoje, a sua igreja, a sua vida, seu ministério tenha alvos e saiba onde querem chegar. Isso aqui é o que os missiologistas falam. Esse tem que ser o resultado de uma missão urbana. Se você quer saber o que as pessoas pensam como consenso, qual era o ideal de uma missão bem-sucedida, é isso. Mas se a minha igreja conseguisse viver pelo menos um desse integralmente, eu já estaria... É o caminho, é o começo. Vamos lá. Segunda coisa que eu queria falar hoje para a gente encerrar, daqui a pouco, próximo slide, por favor, meu irmão.
é que a gente aprendesse a fazer uma exegese da cidade. O que é isso, pastor? Todo mundo que está aqui hoje ouvindo sobre missão urbana, em nome de Jesus, vai ser usado, e já é usado, você já é cristão, para expandir o reino de Deus. Como podemos expandir o reino de Deus nas cidades que o Senhor nos colocou de uma maneira eficaz? A gente tem que aprender a fazer uma exegese, uma leitura, uma identificação, retirando, unpacking, tirando aquilo que está lá, para que nós possamos entender de maneira clara como fazer da melhor maneira possível. De novo, Glenn Smith, ele fala algumas coisas que eu gosto muito, e ele fala assim, que todo cristão deveria ser um estrategista. Ele deveria abrir a sua mente, buscar a vontade de Deus e aplicar isso da maneira mais eficiente. Gente, o tempo de para Deus vai qualquer coisa já passou. Quando eu cresci lá em Mandaguari, quando eu me converti, era assim: irmão, faz o que você quiser aí, é para a igreja. As pessoas reuniam boneca para dar para as crianças no Natal, vinha boneca sem cabeça, e todo mundo, mas é assim mesmo, vamos doar. Aquela calça com aquele furo, que você ia jogar fora, mas vamos dar para a igreja, né? Está amarrado em nome de Jesus. Se não serve para você, não serve para os outros. Mas eles não têm nada, a calça furada já é alguma coisa. É isso que é amor, criatura? Não é. Amor é eu não desejar ou dar para o próximo menos do que eu quero para mim mesmo. Eu não quero usar uma calça toda rasgada. Tem umas mulheres que usam, né, amor, as calças rasgadas, mas não porque precisam. É moda. Agora, nossa, eu parecia tiozão agora fazendo esse comentário, né? Esse que eu tenho 60 milhões de anos. Mas, gente, o negócio é: aprenda a fazer uma leitura. E tem alguns pontos, esse é o último slide que a gente vai ver hoje, alguns pontos que eu gostaria que nós entendêssemos de como fazer uma leitura da cidade, do centro urbano que nós estamos. E são essas 11 coisas. Pessoal, no final, amanhã, todo mundo pode ter esses slides, o material, eu vou trazer no pendrive, já está no pendrive, mas eu vou trazer separado. Traga o seu pendrive se você tiver, se não me dá o seu e-mail, eu já mando daqui para você. Eu sei que olhando daqui ficou horroroso nessas cores, né? Desculpa, mas ficou medonho, mas prometo que vou melhorar. Então vamos lá. Primeira coisa, queridos, que a gente tem que entender: se você quer entrar num centro urbano e impactar aquele lugar, o que você tem que fazer? Você tem que listar os fatos históricos marcantes. Descubra o que aconteceu naquele lugar. Por quê? Porque isso está no cosmovisão, na cultura, tudo isso que as pessoas são e que as pessoas fazem. É isso. Por exemplo, há 10 dias atrás eu estava pregando no Encontro Nacional de Jovens lá na Virgínia, nos Estados Unidos. Tinham 1000 jovens. A Virgínia foi o último reduto, naquele lugar que a gente estava, dos confederados dos Estados Unidos. Os caras não gostam de George Washington, não gostam do norte, não gostam de presidente, não gostam de nada disso, eles gostam do sul, eles eram daquela turma. Você já imaginou eu chegar lá e falar assim: queridos, eu amo a Casa Branca, cheguei aqui agora, passei pela Casa Branca, mas tirei uma foto com o George Washington, é muito bonito. Os caras falam: morreu, pastor esquisito. Ó, o Brad, chegou ontem, comprou uma camiseta do São Paulo. Vai sofrer, coitado. Mas por quê? As pessoas não tiveram essa leitura. Tem que ter uma leitura, gente. Você tem que saber. Se você for ser missionário, abrir uma igreja, ajudar na plantação de igreja, se você for abrir uma célula ou estar numa célula, descubra o que é importante para aquelas pessoas, para aquela região. Tenta fazer essa leitura. Pastor, como é que eu faço? Queridos, existe um negócio chamado Wikipedia. Tá? Muitas vezes ele tem besteira lá, então não confere com outro negócio, mas é muito bom. Digita lá Londrina Norte, ele vai te falar o que aconteceu, quem morreu, quem vive, um monte de coisa boa. Você descobre. Eu cheguei lá, queridos, fiz uma brincadeira com um coronel que tinha lá. Primeira coisa que eu falei foi desse coronel. Ganhei a galera. O pessoal começou a bater palma, ficar em pé. Pronto. Pode pregar o que você quiser. O povo já abriu o coração para você. Agora chega lá e fala: George Washington,
pronto, perdeu. Você pode pregar, pode vir Jesus flutuando para te ajudar aqui. Mas Jesus eles querem, você não quer mais. Acabou. É assim. Então, que a gente possa, né, ter esse entendimento. Por exemplo, por que é importante? Lá no norte da Inglaterra existe um negócio chamado parking cake. É um bolinho preto. Pensa num troço ruim. Piora um pouco. É um bolo de malte, duro. Ele não corta, ele esfarela. Mas todo mundo gosta. Eles têm um orgulho daquele bolinho, gente. É bonito de ver. A gente fez um jantar comunitário na igreja. A primeira vez que o Brad veio na igreja, ele trouxe o seu parking cake tradicional. Pôs lá na mesa aquele troço horroroso, cheira malte, troço fedido. Mas na hora da comida, o Brad foi direto daquele bolo, né, Brad? Pegou lá, foi cortar o bolinho dele, a Dani veio correndo. Isso é nojento, não come não, é muito ruim. Olha, isso é péssimo, come esse outro aqui. Aí ele olhou e falou, é eu que trouxe. É um milagre ele estar na igreja. It's a miracle that you are in the church, my friend. It is. Entendeu? Aprenda o que está lá no lugar, quais são as comidas do lugar, o que o povo faz naquele lugar, para você não dificultar a obra de Deus. Segunda coisa, entender as regiões e dinâmicas da cidade. O que eu estou querendo dizer? Se você vai para uma cidade, plantar uma igreja, começar uma célula, o que for, aonde que é o centro da cidade? Quais são as regiões que você não deveria ir, ou que as pessoas não gostam de ir? Quais são, aonde que o pessoal que tem negócios se encontra? Onde são os guetos? Aonde que tem uma minoria, de repente, de outro país? Agora tem muito haitiano, muitas pessoas aqui no Brasil. Aonde que tem esse grupo? Aonde são as zonas comerciais? Faz um estudo. Começa a ver aonde que tem região que tem conflito, que tem violência, que tem droga. Pastor, mas para que eu vou querer isso? Só quero plantar uma igreja. Deixa eu te contar um exemplo. Tem uma igreja na Inglaterra que contratou um pastor, tempo integral. E esse pastor só faz o seguinte, ele só estuda o dia inteiro aonde que os novos condomínios e planos de casas vão sair na Inglaterra. É o que ele faz o dia inteiro. Porque na Inglaterra eles abrem um pedaço de mata e constroem 5.000 casas. É uma nova cidade, é isso que eles fazem. Esse cara só faz isso o dia inteiro. Resumo, plantaram 39 igrejas no ano passado. Porque ele olha, vão plantar 5.000 casas lá, a hora que eles estão pensando, eles já compram um terreno. Esse cara está lá quando as pessoas compram a casa e chegam para ver a casa, esse cara está lá, entrega um panfletinho, um babalinha, nossa igreja vai estar aqui, bem-vindo, vamos criar uma comunidade, é muito legal. 39 igrejas avançando. Porque tem alguém que pensa. Só isso. Entendeu? Aí você fala assim, Hillsong, eles não plantam igreja em qualquer lugar, sabia disso? Não é que nem McDonald's. Tem um estudo antes para saber aonde que o público-chave deles estão na cidade. Aí eles vão e plantam a igreja. Agora nós somos muito... Não sei nem a palavra bonita para isso. Fiotão. Amadores. Palavra bonita. Nessa situação. A gente planta onde der, como dá, no terreno mais barato, vai lá, a gente vai. E daí a gente se surpreende, por que o negócio está tão devagar? Gente, missão urbana tem que ser no século XXI algo inteligente. E isso não é contra o espírito, pelo contrário. Deus te deu um cérebro, me deu um cérebro, vamos usar. Vamos ver os invisíveis. Vamos ver. A nossa igreja, nós temos mais ou menos uns 30 irmãos do ar. Nenhuma outra igreja de Manchester tinha nada para eles. A gente tem. O povo foi chegando, foi ficando. Quem é o povo que está perto de você, que Deus está pedindo para você alcançar e que ninguém está alcançando? Vamos lá, estava conversando com o pessoal, fiz uma pergunta. Hoje eu estou fazendo essa pergunta para todo mundo que eu fiz para você. Cadê os skatistas da sua região? Pastor, não tem. Eu descobri que tem 3 milhões de skatistas no Brasil. Tirando uma ou outra igreja, quantos tem na sua igreja? É uma pergunta boba, mas cadê? Entendeu? Cadê os invisíveis? Os haitianos? Cadê? Tem muito de outros. Eu também li esses dias, não sabia, tem 5 milhões de chineses no Brasil. Tem algum na tua igreja?
Oi? Venezuelano. Tem muito. Cadê? Cadê os invisíveis? Então, outra coisa, para você estrategizar quando você for, comece a procurar aonde estão os marcos da cidade. Para quê? Para você orar, para você saber aonde alugar, aonde comprar, aonde fazer, aonde ir. Relacionamento dos cidadãos. Que grupo da cidade não conversa com outro grupo? Nós somos o Ministério de Reconciliação. Qual é o grupo da cidade que é perseguido? Qual é o grupo da cidade que é o problemático? Qual é o grupo da cidade que precisa de um apoio extra? Tenha um relacionamento com outros líderes, escute. Muitas vezes os pastores ou líderes ou plantadores de igrejas ou líderes de igrejas nem conversam com o povo de outra igreja. Descubra o que está dando certo, o que está acontecendo. Abriu igreja, que bom, como? Mas não para, ninguém é do FBI, mas para se alegrar também. Fechou a igreja, por quê? O que aconteceu? Não está dando certo? Podemos ajudar? Conversem. Por quê, queridos? Porque hoje em dia, relacionamento vale muito mais do que dinheiro em alguns momentos. O pastor Flávio foi lá na nossa igreja, e ele estava lá, e ele podia ter dado aula, porque ele estava dando um monte de aula e fazendo várias coisas lá, e com um monte de coisa que ele tem, podia ter voltar para o quarto dele e ficar lá tranquilo, mas ele ficou lá embaixo, ajudando a resolver uns pepinos da nossa igreja, que não tinha nada a ver com ele. E você lá, não, cara, vai. Aí ele deu uma dica, que para mim mudou a história da nossa igreja. Ele pegou e falou assim: por que você não faz isso via internet? Eu parei e falei, cara, sabe aquelas ideias, você fala assim, como que eu não tive essa ideia antes? Como que eu não tive essa ideia? Começamos a fazer, já tem mais gente hoje juntando um culto nosso lá específico, um momento de estudo, pelo Zoom, que é um sistema pela internet, do que tem presencial. Porque o povo dirigiu 1 hora para ir para a igreja, não vai no meio de semana. Falei, cara, século 21, temos que estudar, temos que pesquisar. Então, relacionamento. Ele podia estar lá no quarto dele, eu podia, não, isso não tem nada a ver com ele, eu vou fazer aqui. Mas você bate papo, você conversa, não só com pastores metodistas, Deus vai abençoar, e você vai ver. Outra coisa, desenvolva um mapa de igrejas na sua cidade. Eu tenho falado para líderes que a gente precisa disso urgente. Na Inglaterra tem um website que você entra, você coloca qualquer endereço, ele dá um mapa de quais igrejas tem naquela região, de quais áreas, de qual segmento, quantas pessoas, bem completo. Isso precisa no Brasil. Por quê? Não estou falando para você fazer um troço do Brasil inteiro, mas, pastor, eu estou fazendo missão na minha região. Beleza, quantas igrejas tem na sua região? Não sei. Não, isso é bom saber. No seu bairro. Quantos tem lá na sua rua? Porque, pastor, eu vou plantar uma igreja aqui, ó. Em 7 quadras tem 10 igrejas. Queridos, começa a abençoar as outras igrejas. Vão para outro lugar que não tem tanto. Mas Deus me chamou para cá, daí é outra coisa. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: faça um mapa. Comece a... Porque às vezes a gente está replicando o trabalho e disputando crente. Quantas igrejas eu tenho visto disputando crente? Porque está num lugar que tem muito crente. Eu fui pregar em Goiânia, faz 1 mês e meio mais ou menos, eu estava pregando em Goiânia. E eu fui nesse lugar, queridos, um amigo meu é pastor numa igreja lá em Aparecida de Goiânia. A igreja dele está aqui, e eles estão reformando. Na frente tem uma batista. 2 casas para o lado tem uma presbiteriana. Na outra quadra tem uma Assembleia de Deus gigantesca, uma quadra inteira a Assembleia de Deus. Aí tem uma videira, 2 quadras para trás. Queridos, eu contei umas 8 igrejas assim, a pé, para você andar. Eu falei, cara, o que você pode me dar de dica? Eu mudo de bairro. Ah, mas eu falei, o seu povo é todo dessa rua? Não, dirige 10 minutos. Falei, que dirijam 15 então, mas muda de bairro, cara. Eu falei, deixa o povo. O que acontece? Quantos vêm aqui que não tem Jesus? Cara, eu recebi 10 esse ano, os 10 eram de outras igrejas. Então, você está só ajudando o crente circular. Eu falei, vai para um bairro que não tem, cara. Tem algum bairro que não tem igreja? Tem um bairro lá, cara, mas aquele bairro é difícil. Eu falei, que tal?
fazer missão uma vez. Vamos lá, te ajudar, vamos lá, planta igreja. Isso é importante. Então, desenvolva esse mapa. Tem estratégias que venham de Deus. Gente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe uma coisa que me chama muita atenção? Se você ler lá quando Davi foi enfrentar Golias, a palavra diz, a minha Bíblia é a tua Bíblia, que o rei Saul tirou a armadura dele, pôs em Davi e deu a espada dele para Davi. Davi tentou andar, tentou se mexer, mas viu que era pesado. Ele ia perder se ele fosse com a roupa do outro, porque a roupa do outro é bom para o outro. O que ele fez? Tirou e foi só com a fundinha dele. Gente, foi com o estilinguinho. Você fala assim, cara, que loucura. Por que você não põe a armadura? Está todo mundo usando armadura para a guerra agora, é tão bonito. Gente, Deus tem uma estratégia para você. O fundamento é fundamento, a gente não negocia. Jesus, Bíblia, ensino, descobrir o dom que cada um é chamado, caminhar com Jesus, essas coisas a gente não negocia. Agora, se vai ser isso ou se vai ser aquilo, se você vai ter o culto é na quarta ou é na quinta, se você vai ter o negócio, vai se chamar a célula ou não vai. Gente, isso tudo, procura o que Deus tem para a sua comunidade. E se você está numa igreja que já tem o pastor, que já tem a visão, que já está acontecendo, junta. Você não precisa perder tempo ficar questionando essas coisas. Mas é importante que a gente olhe e fale, Deus, o que o Senhor espera de mim? Não é porque todo mundo está fazendo tal coisa que eu tenho que fazer. O Senhor tem algo só para mim. E todos os movimentos de avivamento foram pessoas que fizeram o que ninguém mais estava fazendo. Geralmente é assim que acontece. Busca a estratégia que vem de Deus. Identifiquem cristãos em posição de liderança na cidade. Para quê? Para que você ore por eles. Na verdade temos que orar por todo mundo, né? Quem é em posição de liderança e quem não é. Mas mapeia onde que estão os cristãos que vão precisar de apoio. Gente, é importante você chegar para um cristão que está numa posição de destaque, liderança, não para pedir favor. Tem muito crente que liga só para pedir favor, mas chegar e falar assim, viu? Estou aqui, cara, minha igreja está orando por você. Se você precisar de algo, conta com a gente. Estamos aqui. É isso que precisava. É isso que precisa mais. Você saber, você orar, você conectar, fazer tudo isso. Faça uma lista dos ministérios de apoio que existam na sua região. Pastor Fábio, você fala para a church aqui também, as instituições de ajuda à igreja? Para eclesiásticas. Gente, procure, pastor, eu estou sendo chamado a fazer um trabalho em tal região, uma missão urbana em tal lugar. Quais são as instituições para eclesiásticas daquela região? Por exemplo, Jocum, Agência Macedônia de Apoio à Missão, qual mais que tem aí, pastor, aqui no Brasil? O The Message, nós estamos entrando no Brasil agora. Eu sei que tem, entendeu? Várias agências missionárias, a Donep, aqueles que dão Bíblia, Gideões, Lord Riders, o povo da moto que vai lá evangelizar. Gente, tem tanto, e às vezes a gente está batendo cabeça tentando fazer o que outros fazem com excelência, mas muito pior. Simples. Olha, eu estava conversando com um pastor esses dias. Oi? Posso sim. São instituições para-eclesiásticas, que são instituições de apoio a quem está fazendo missão. São os Gideões, a Adonep, Cruzada Estudantil, Jocum, Nação da Cruz, entendeu? Isso eles já fazem com excelência. Eu estava no concílio, chegou uma igreja, um pessoal para mim e falou assim, pastor, até dei trabalho para o pastor Fernando, chegou e falou assim, o senhor está com experiência, tem experiência em missão, né? Eu queria fazer missão no Paraguai, que o pessoal vai. Eu falei, cara, já tem igreja que faz com excelência, eu sei de duas, mas procura o pastor Fernando, cara, tenho certeza que ele vai achar legal se você mandar algum povo com ele, desde que ande de acordo, faça tudo de acordo. Eu falei, tá, né? Eu falei, para que inventar a roda? Já tem quem tem experiência, unção e chamado para fazer aquilo e fazer bem.
Pastor, mas eu não sei evangelizar jovem. Cara, Jocum é fera nisso. Chama eles, pede uma ajuda, um treinamento. Vai fazer algo junto. Pastor, tem uns motoqueiros doidos na minha rua. Tem o Lord Riders que já faz isso. Tem o pessoal lá, pastor, que vem de umas outras nações, fala tudo enrolado. Chama a Nação da Cruz. Gente, já tem. É bom fazer um mapa disso, de quem está trabalhando naquela região ou quer trabalhar naquela região. Uma vez eu fiquei com vergonha. Nossa igreja, a gente comprou, quando eu estava em Oldham ainda, a gente comprou 40 Bíblias para doar. E eu estava me achando, o Billy Graham, com 40 Bíblias lá. Aí fui distribuir as 40 Bíblias, aí descobri que chegou o pessoal dos Gideões, os caras tinham 2.000 Bíblias, já tinham distribuído uma semana antes. Me deu uma vergonha, falei, não acredito, podia ter usado essas 40 Bíblias para tanta coisa. Agora, se eu tivesse sido um pouquinho mais, procurava os caras, falava, viu, vocês têm algum projeto? A gente pode ajudar, de repente financeiramente. De repente, colocar alguém para ajudar, nem que for servir água, porque vocês estão fazendo, porque é reino. Entendeu? E a última coisa, faça uma lista das agências de ajuda do governo. Igrejas no Brasil, a gente precisa melhorar nisso. Chega alguém aqui e fala assim, viu, eu preciso de emprego, onde eu vou? Você sabe na sua região, aonde que está o apoio ao desempregado, sei lá qual é o órgão do governo no Brasil que ajuda? Comece a descobrir isso. Entendeu? Tem várias agências do governo que ajudam em determinados casos específicos. A igreja não tem que competir com o governo, queridos. Se tem algo do governo que existe para ajudar, glória a Deus, aleluia, usa. Fala, tá aqui, querido, vou te ajudar, vou lá com você. É isso que a minha esposa faz muito na Inglaterra. Eu sei que é outro país, as coisas funcionam diferentes, mas no Brasil tem muita coisa também boa. Procura, começa a fazer. Por quê? Porque se nós formos fazer missão urbana dessa forma, se nós formos fazer trabalhar para conseguir entender e fazer uma exegese da situação e também conseguir viver de maneira com que a transformação de Deus chegue naquele lugar, o lugar que você está não vai mais ser o mesmo, vai ser transformado para a glória de Deus. Amém? Queridos, tá bom por hoje.